Sabá. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja Alá, a quem pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Seus são os louvores do outro mundo, porque é onisciente, prudentíssimo. Ele conhece tanto o que penetra na terra, como o que dela sai, o que desce do céu e o que a ela ascende, porque é o misericordioso, o indulgentíssimo. Os incrédulos dizem: nunca nos chegará a hora. Diz-lhes: sim, por meu Senhor, chegar-vos-á, procedente do conhecedor do incognoscível, de quem nada escapa, nem mesmo algo do peso de um átomo, quer seja nos céus ou na terra, e menor ou maior do que isso, que não esteja registrado no livro lúcido. Isso para certificar os crentes que praticam o bem, de que obterão indulgência e um magnífico sustento. Mas aqueles que lutam contra os nossos versículos sofrerão um castigo e uma dolorosa punição. E os que foram agraciados com a sabedoria sabem que o que foi revelado por teu Senhor é a verdade, e que isso conduz à senda do poderoso, laudabilíssimo. E os incrédulos dizem: quereis que vos indiquemos um homem que vos inteire, de que quando fordes desintegrados, sereis reanimados novamente? Forjou mentiras a respeito de Alá. Está louco. Qual? Aqueles que negarem a outra vida serão atormentados por terem estado num profundo erro. Não reparam acaso no que está antes deles e atrás deles, de céu e terra? Se quiséssemos, poderíamos fazê-los serem engolidos pela terra, ou fazer cair sobre eles uma obliteração do céu. Nisto há um sinal para todo o servo contrito. Agraciamos Davi com a nossa mercê. Ó montanhas, ó pássaros, repete com ele os louvores de Alá. Ele fizemos maleável o ferro, faze com ele cotas de malha, e ajusta-as. Praticai o bem, porque bem vemos tudo quanto fazeis. E fizemos o vento a Salomão, cujo trajeto matinal equivale a um mês, e um vespertino a um mês. E fizemos brotar para ele uma fonte de cobre, e proporcionamos gênios para trabalharem sob as suas ordens, com a anuência do seu Senhor, e a quem, dentre eles, desacatar as nossas ordens, infligiremos o castigo do Tártaro. Executaram para ele tudo quanto desejava,
arcos, estátuas, grandes vasilhas como reservatórios e resistentes caldeiras de cobre. Trabalhai, ó família de Davi, com agradecimento. Quão poucos são os agradecidos entre os meus servos. E quando dispusemos sobre sua morte, só se aperceberam dela em virtude dos cupins que lhe roíam o cajado. E quando tombou, os gênios souberam que, se estivesse em depósito incognoscível, não permaneceriam no afrontoso castigo. Os habitantes de Sabá tinham em sua cidade um sinal: duas espécies de jardim, à direita e à esquerda. Desfrutai da graça do vosso Senhor e agradecei-lhe. Tendes terra fértil e um Senhor indulgentíssimo. Porém, desencaminharam-se. Então desencadeamos sobre eles a inundação provida dos diques e substituímos seus jardins por outros cujos frutos eram amargos e tamargueiras, e possuíam alguns lotos. Assim os castigamos por sua ingratidão. Temos castigado acaso alguém além do ingrato? E estabelecemos entre eles e as cidades que havíamos bendito cidades proeminentes. E lhes apontamos estágios de viagem. Viajai por aí em segurança durante o dia e a noite. Porém, disseram: ó Senhor nosso, prolonga a distância entre os nossos estágios de viagem. E se condenaram. Então os convertemos em lenda e os dispersamos por todas as partes. Nisto há sinais para todo o perseverante agradecido. O próprio Lúcifer confirmou que havia pensado certo a respeito deles. Eles o seguiram, exceto uma parte dos crentes, se bem que não tivesse autoridade alguma sobre eles. Fizemos isto para certificar-nos de quem, dentre eles, acreditava na outra vida e quem dela duvidava. Em verdade, teu Senhor é guardião de tudo. Dize-lhes: invocai o que pretendeis, em vez de Alá. Eles não possuem nada, nem mesmo do peso de um átomo, no céu ou na terra, nem tampouco tem neles participação. Nem ele os tem como ajudantes. E de nada valerá a intercessão junto a ele, senão a daquele a quem for permitida. Quando o terror for banido de seus corações, dirão: que tem dito o vosso Senhor? Dirão: a verdade, porque é o grandioso, o Altíssimo. Dize-lhes:
quem vos agracia, seja do céu, seja da terra. Dize Alá. Portanto, certamente, nós ou vós estáis orientados ou em erro evidente. Dize-lhes mais: não sereis responsáveis por tudo quanto tenhamos feito, como tampouco não seremos responsáveis por quanto tenhais cometido. Dize-lhes: nosso Senhor nos congregará e logo decidirá o assunto entre nós com equidade, porque é o árbitro por excelência, o sapientíssimo. Torna a lhes dizer: mostrai-me os parceiros que lhe atribuís. Não podereis fazê-lo, porém, ele é Alá, o poderoso, o prudentíssimo. E não te enviamos, senão como universal, alvissareiro e admoestador para os humanos. Porém, a maioria dos humanos o ignora e dizem: quando esta promessa? Dize-nos se estiveres certo. Responde-lhes: tendes um encontro marcado para um dia, o qual não podereis atrasar, nem adiantar por uma só hora. Os incrédulos dizem: jamais creremos neste Corão, tampouco nos que o precederam. Ah, se pudesses ver os iníquos reprovarem-se reciprocamente quando comparecerem ante seu Senhor. Os seguidores dirão aos que se ensoberbeceram: se não fosse por vós, teríamos sido crentes. E os que se ensoberbecerão dirão aos seus seguidores: acaso nós vos desencaminhamos da orientação depois de vô-la ter chegado? Qual? Fostes vós os pecadores. E os seguidores responderão aos que se ensoberbecerão: ao contrário, foram as vossas artimanhas, à noite e de dia, quando nos ordenáveis que negássemos Alá e lhe atribuíssemos parceiros. E dissimularão o remorso quando virem o castigo. E carregaremos de pesadas argolas os pescoços dos incrédulos. Porventura, serão retribuídos, senão pelo que houverem feito? E não enviamos admoestador algum à cidade alguma, sem que os concupiscentes lhes dissessem: sabei que negamos com que fostes enviado. E disseram: nós possuímos mais riquezas e filhos do que vós, e jamais seremos castigados. Dize-lhes: em verdade, meu Senhor prodigaliza e restringe a sua graça a quem lhe apraz. Porém, a maioria dos humanos o ignora.
E não serão nem as vossas riquezas, nem os vossos filhos que vos aproximarão dignamente de nós. Outros sim, serão os crentes que praticam o bem, que receberão uma multiplicada recompensa por tudo quanto tiverem feito, e residirão seguros no empíreo. Em verdade, aqueles que lutam contra os nossos versículos e tentam frustrá-los serão os que comparecerão ao castigo. Dize-lhes: em verdade, meu Senhor prodigaliza e restringe a sua graça a quem lhe apraz dentre os seus servos. Tudo quanto distribuirdes em caridade, ele vo-lo restituirá, porque é o melhor dos agraciadores. Um dia os congregará a todos e logo perguntará aos anjos: são estes, acaso, os que vos adoravam? Responderão: glorificado sejas, tu és nosso protetor, em vez deles. Qual? Adoravam os gênios. A maioria deles acreditava neles. Porém, hoje não podereis beneficiar-vos, nem prejudicar-vos reciprocamente. E diremos aos iníquos: provai o castigo infernal que negastes. E quando lhes são recitados os nossos lúcidos versículos, dizem: este não é mais do que um homem que quer afastar-vos do que adoravam os vossos pais. E dizem: este não é mais do que uma calúnia forjada. E os incrédulos dizem da verdade quando lhes chega: isto não é mais do que pura magia. Antes de ti, não lhes tínhamos enviado livro algum para que o estudassem. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.